Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Eu sei que digo muitas vezes neste canal que o vídeo de hoje vai ser especial e todos os vídeos são especiais, mas o vídeo de hoje é verdadeiramente especial por dois motivos. O primeiro é que na semana passada chegámos aos 50 mil subscritores, que é uma coisa que eu, quando comecei este canal, se alguém me dissesse que eu ia chegar a 50 mil subscritores em menos de um ano, eu nunca acreditaria, nunca imaginei que tantas pessoas pudessem estar interessadas em português europeu e a querer aprender a língua ou interessadas simplesmente em aprender mais sobre a língua. E por isso, muito obrigado a todos vocês por subscreverem ao canal, por verem os vídeos, por porem gosto. Muito obrigado, do fundo do coração. O outro motivo porque o vídeo de hoje é especial é porque tenho um convidado, o Stefano, do canal Língua e Passione. O Stefano é um poliglota que fala 10 línguas e hoje vamos comparar o português com a língua materna do Stefano e aquela que para mim é a língua mais bonita, o italiano. Bom dia, Stefano. Bom dia, Leonardo. Tu preparaste aqui uma lista de algumas das semelhanças e diferenças entre o português e o italiano, que são duas línguas muito parecidas, mas antes de passarmos ao vídeo em si, gostava só de saber, assim, muito rapidamente, porque é que decidiste aprender português europeu e não brasileiro? És um dos poucos. Antes de mais nada, muito obrigado, Leonardo, pelo teu convite. Fico muito feliz por estar aqui e ansioso por começar. Talvez não saibas, esta é a primeira vez que eu faço um vídeo de colaboração em português e as pessoas que me seguem sabem o quanto eu adoro esta língua, portanto, podes imaginar o quanto eu estou feliz agora por estar aqui contigo. Então, muito obrigado. E porque é que eu falo com este sotaque? Foi mais ou menos um acaso, porque encontrei um curso de português na Alemanha, quando eu estava na Alemanha a tirar um curso, digamos, a participar no programa Erasmus, né? Programa de intercâmbio entre as universidades europeias. Encontrei esse curso na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e a professora era de origem moçambicana, mas cresceu em Portugal e teve este sotaque, portanto, todos os materiais também eram em português de Portugal. E, de facto, adorei este sotaque ainda mais do pouco brasileiro que eu já tinha aprendido antes. E fiquei com este sotaque e nunca quis mudá-lo. É por isso, é muito simples, é uma razão muito simples, eu adorei. Olha, fico feliz por saber isso. E tu tens um vídeo inteiro dedicado à tua história com o português, que eu já vi. Eu já sabia a história da professora moçambicana e tu entras em mais detalhe. E, portanto, para os que nos estiverem a ver, vão ver o canal do Stefano, Língua e Passione, e vão ver o vídeo em que ele explica toda a sua história com o português. Hoje vamos fazer uma coisa diferente, que vai ser então comparar as nossas duas línguas, ambas de origem latina, o português e o italiano. E por isso, Stefano, tu preparaste toda uma lista de semelhanças e diferenças e podes começar quando quiseres. Ok, vamos lá começar com a coisa mais simples, os substantivos, os nomes, o plural dos substantivos. Os plurais em português são mais fáceis, podemos dizer, do que em italiano, porque só se acrescenta um S se a palavra termina em vogal e o ES se a palavra termina em consoante. Claro, há também outras pequenas diferenças, por exemplo, se a consoante for um L, acrescentamos o IS e se for M, acrescentamos o NS. Mas são diferenças pequenas, não causam muitos problemas aos estudantes, acho eu. Uma só que eu acrescentaria é Sim? nos ditongos. As palavras que acabam em ão, esse ditongo transforma-se em oin e acrescenta-se um S. Situação, situações. No que diz respeito aos ditongos, a dificuldade está no facto que alguns, digamos, tornam-se um pouco diferentes, não ons, mas ãos. Por exemplo, a mão, as mãos, não as mões. Exatamente. Ou alemão, alemães.
Mas isso são pequenas exceções. Regra geral, e para quem está a aprender português, se tiverem na dúvida, palavras acabadas em ão, no plural é ões. Na dúvida. Pode haver uma outra exceção, mas no geral é assim. Já no italiano... Já no italiano temos várias terminações diferentes, dependendo do gênero da palavra, sobretudo, e também da vogal na qual termina a palavra, ok? Por exemplo, para os femininos, podemos ter o A no final de uma palavra, como, por exemplo, casa. O plural será case, com E. Mas se a palavra já terminar em E, no singular, como nave, quer dizer navio, o plural vai ser navi, com I. Portanto, temos essas duas terminações diferentes para o plural. Os masculinos sempre têm o plural com I, mas o singular também pode ser com O ou com E. Por exemplo, temos o livro, libri. Mas cane, o cão, cani. E estou-me a lembrar aqui de um plural, de um singular com A. Sistema ou problema. Problemi, sistemi. Para não falar nos plurais irregulares. Porque, por exemplo, o ovo em italiano é uovo. E é masculino, não é? Mas o plural torna-se feminino. Muito estranho. Le uova. Outros exemplos desta coisa temos para as partes do corpo humano. Por exemplo, o braço em italiano é il braccio. Mas quando falarmos no plural, também se torna feminino. Le braccia. Exato. Que é muito, muito estranho. Ou ginocchio, joelho. Ginocchio, le ginocchia. Ok. E por aí fora. Para falar nos artigos, nos artigos definidos, eu acho que os artigos definidos também são mais fáceis, mais simples em português do que em italiano. Exato. Porque em vez de 4 artigos que se podem combinar com 4 preposições, para criar essas combinações de preposição e artigo que nós chamamos de preposizioni articolate, nós temos, são 6 artigos, mais um se considerarmos o L apóstrofo, o sétimo artigo, também podemos dizer que temos 7 artigos, que se combinam com 5 preposições. Portanto, temos 30, 35 combinações possíveis. Exatamente. E nós só temos as 16, a tabelinha das 16, que já agora os artigos são o a, os as, sempre muito fácil, e as preposições são de, em, a e por. E em italiano temos os artigos il, lo, la, i, gli, le, L apóstrofo. E sempre a falar sobre os artigos, em português também existem artigos indefinidos plurais, o que nós não temos em italiano. Para expressar uma quantidade não especificada de alguns objetos, de pessoas, o que for, em português podemos dizer umas, sei lá, maçãs, umas amigas, ou uns amigos. Mas em italiano, o que é que nós fazemos? Não temos esses artigos, portanto, nós utilizamos o chamado de partitivo. O partitivo, com o auxílio da preposição dizemos delle mele, delle persone, degli amici. Mas isto não quer dizer das pessoas ou dos amigos, quer dizer alguns ou uns. Exato. É como o francês. Também tem esta particularidade gramatical. Então, uma coisa que é bastante difícil, acho eu, em português, é a colocação dos pronomes pessoais na frase. Em português, tipicamente, o pronome pessoal objeto é posto depois do verbo, não é? Por exemplo, a frase mais bonita do mundo é amo-te, não é?
Então, o te vem depois do verbo. É muito Enquanto bonito. em todas as outras línguas da nossa família, digamos, Exato. é o contrário. Te amo. A não ser que a frase começa com certos elementos, como por exemplo uma negação, o não, o nunca, ou a palavra já, ou uma palavra interrogativa como quem, o que, o quando, etc. Nesse caso, o pronome já é posto. Antes do verbo. Exato. Então, eu amo-te, mas não te amo. Ou, por exemplo, eu disse-lhe que blá blá blá, mas eu já lhe disse ou não lhe disse que blá blá blá. Então, isso pode ser bastante difícil, sobretudo no princípio, para quem aprender português. Para quem quer aprender português de Portugal. Porque no Brasil Exatamente. isto não é assim. Exato. De Portugal e da África, pronto, a variante não brasileira, basicamente. Já agora, também temos a mesóclise. A chamada mesóclise é quando, quer dizer que basicamente nas formas do futuro, do indicativo e do condicional, o pronome até pode ficar no meio entre a raiz do verbo e a terminação do verbo conjugado. Por exemplo, isto é muito estranho para quem falar português do Brasil, porque não existe naturalmente no português do Brasil. Eu recomendaria ao Leonardo, por exemplo, um livro, não sei. Eu recomendar-lhe-ia. Exato, exato. Eu sei, é estranho, é estranho. Mas para quem estiver a aprender português, eu não sei se quem nos está a ver se sabia sequer que isso existia, mas nem todos os portugueses acertam. Portanto, podemos ficar descansados, que é difícil até para nós. Há muitas pessoas que às vezes dizem é um erro e as pessoas sabem que é um erro, mas às vezes sai tipo, eu recomendaria-te. Ah, não, eu recomendar-te-ia. É um erro bastante comum. Os meus amigos brasileiros riem-se às gargalhadas cada vez que eu utilizo estas formas, porque eles dizem, o que é isso? Não pode Exato, ser verdade. É excessivamente complicado, não é? É. Uma última coisa sobre esses pronomes é que quando temos o verbo no infinitivo com o pronome a seguir, cai o R do infinitivo e aparece um L à frente do pronome. Fazer a coisa, fazê-la. Também temos outra forma que é com um N. Portanto, quando temos um M, por exemplo, eles fazem essa coisa, eles fazem-na. Vamos agora falar em preposições. Obviamente, em português temos o por e o para, né? Duas preposições, em vez de só per em italiano. A diferença principal é que o por indica mais um meio, uma passagem por um lugar, ou uma razão, um motivo. Enquanto o para indica mais o fim, o objetivo final e também o destino, a direção, o destino do movimento. Isto é, digamos, a diferença principal. Claro, há muitas funções que estas preposições têm. Enquanto italiano, tu poderias pensar que eu possa ter problemas com a diferença entre por e para. Mas a minha dica para evitar esse problema é não considerar o por como uma tradução de per. Na minha cabeça, o por não é per. Já não é per. Na minha cabeça, o por é através de. Exatamente. Portanto, italianos, registem, tomem nota. Mesmo assim, se quiserem ver com detalhe as diferentes utilizações de por e para em português, também tenho um vídeo sobre o por e o para. Por é attraverso e para é per, na maior parte das situações. Depois há sempre pequenas situações em que isto muda, porque, por exemplo, a voz passiva, nós usamos o por, feito por mim, ou seja, fui eu que fiz, e vocês usam o da. Fatto da me, fui eu que fiz. E sempre falando em preposições, o de. Neste caso já é o italiano que é mais complexo,
porque da preposição latina de, o italiano é a única língua que tirou duas preposições em vez de uma. Então, o português, o espanhol, o francês, todos têm de. E o romeno, que tu também falas romeno, que eu sei. O romeno também. E nós, italianos, nós temos o di e o da. Duas. Somos diferentes. E estas preposições também têm várias funções, mas uma das mais interessantes diferença entre as duas é que nós, em italiano, podemos dizer una tazza di caffè e una tazza da caffè. O que é que quer dizer? Uma chávena de café, okay? Ou xícara para os nossos ouvintes do Brasil. Exato. Se eu disser tazza di caffè, quer dizer uma chávena com café já dentro. Eu vou beber esse café, né? Mas se eu disser tazza da café, só quero dizer que é uma chávena para conter café. Que serve para beber café. Serve para, exatamente. Mas não sei se há ou não há café dentro. Aqui, poderia presumir então, eu que também falo italiano, que os italianos tenham tendência a traduzir di e da como de, mas também é errado. Di Exatamente. é sempre de, mas da pode ser por, com a voz passiva, pode ser desde, e pode ser também a, naquelas situações de andare dal dottore, andare dal parrucchiere. Aqui nós usamos a, ir ao médico, a e depois o artigo definido, ao, ir ao médico, ir ao cabeleireiro ou ao barbeiro, ir à casa do meu amigo. Não temos o da como casa de. Tens que dizer ir à casa de alguém. Ir à casa de alguém. Muito bem. Sempre em preposições. Temos várias preposições para expressar posição ou deslocamento. E aqui temos uma diferença entre o italiano e o português. Porque em italiano usa-se o a ou in conforme o lugar. Então, independentemente do movimento, posição ou movimento, a única coisa que importa é o lugar. Por exemplo, para os países, vamos sempre utilizar o in. Sono in Italia, vado in Italia. Não muda. Para as cidades, vai sempre ser a. Sono a Milano, vado a Milano. Em português, é exatamente o contrário. Depende do movimento, não do lugar. O que é mais fácil. Achas? Eu acho que sim, porque não tens que decorar, não é preciso decorar, é só perceber. Se eu me mexo é a ou para, se eu não me mexo, se eu fico, se eu estou no lugar é em. E é sempre assim. Eu lembro-me quando estava a aprender italiano, lembro-me que, ok, decorei países in, cidades a, depois pensei, Sicília, regioni, ilhas, regiões, ilhas, é in, acho que é in, ok, mas depois sítios, vou para o meu quarto, é in, vado em câmera, vou para o quarto, ok, mas vou para o hospital, vado all'ospedale. Ou seja, às vezes parece-me um bocado arbitrário, enquanto que em português é só, se eu me desloco é a ou para, vou para a Itália, vou para Milão. Se eu estou num sítio, estou em casa, estou em Lisboa, estou em Portugal, estou no mundo. Em italiano é preciso aprender quase de cor qual é a preposição que se utiliza com esse lugar ou outro lugar, etc. Sim, sim. Então, passamos a... Aspetta che bevo perché... Salute. Estás a beber o quê? Água. Se fosse vodka, falaria ainda melhor. Sempre assim, né? Vamos agora falar no essere e stare versus ser e estar. O português aqui é muito mais parecido com o espanhol, não é? No sentido de que o verbo estar usa-se muito mais
em comparação com o stare italiano. Obviamente, em português, o ser usa-se para características permanentes, a longo prazo, como, por exemplo, sou italiano, isso não vai mudar tão facilmente, digamos. E o estar mais para características transitórias, a curto prazo. Por exemplo, estou aqui, ou estou feliz agora. Hein? E localizações também. E localizações, exato. Onde está, não sei o que, o meu carro. Em italiano, eu teria utilizado sempre o verbo essere nessas frases. Sono italiano, sono felice, mas muito interessante o facto que no centro e no sul da Itália o stare é utilizado também no sentido de encontrar-se num lugar, estar num lugar. Okay? Que nós no norte, eu sou de Milão, nós no norte não utilizamos, nunca utilizamos. Por exemplo, uma pessoa de, não sei, Roma ou da Sicília, por exemplo, diria dove sta il mio telefono? Está ali. Para continuar com os verbos, vamos falar nos verbos auxiliares. Em português, como verbo auxiliar, só temos o ter. Enquanto em italiano temos dois. Temos o avere e essere. Okay? Depende do verbo, se houver movimento ou não, se houver deslocação ou não no verbo, ou se o verbo for reflexivo ou não. Isto pode ser bastante complicado em italiano. Mas em português não, só se utiliza o ter, que é o mesmo como no italiano avere. Por exemplo, tenho um computador, que aliás nem funciona muito bem, mas eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos, por exemplo. Exato. Ou não tinha reparado nisso. Exato. E aí, uma coisa que é importante, em todas as línguas que eu falo, exceto o português, existe uma forma, pelo menos uma forma, composta para o passado. Tipo em italiano, o passato próximo. O fatto, o visto. Em português, não. Em português nós temos o pretérito perfeito, que é uma forma simples. Eu vi, fiz, comi, tomei o pequeno almoço. E então, muitas pessoas que estão a aprender português, isto aqui para quem está a ver o vídeo, muitas pessoas que estão a aprender português têm tendência a usar a forma que tu acabaste de usar, que é tenho comido, tenho visto. Mas essa forma não significa comi, vi, significa ultimamente, nos últimos tempos, tenho repetidamente feito esta coisa ou tenho feito de forma contínua ou repetida até hoje. E não fiz uma vez. Isto é um erro muito comum. Exatamente. E praticamente em português o pretérito perfeito simples, digamos, a sua forma recorda um pouco o passato remoto do italiano, não é? É uma só palavra, uma forma simples para expressar todas as ações do passado, praticamente. Vamos falar agora no conjuntivo. Não vamos falar nos pormenores, porque acho que o Leonardo quer fazer um vídeo completo sobre este vou fazer um vídeo, exatamente. Assunto. Muito bem. Bom, o que é o conjuntivo em geral? É um modo verbal que se utiliza quando é preciso expressar uma dúvida, uma opinião, uma hipótese e coisas assim. O uso do conjuntivo em português e em italiano é quase idêntico, exceto quando queremos expressar uma opinião afirmativa, dizendo, por exemplo, eu penso que, eu acho que é importante. Utilizo o indicativo, o é. Acho que é normal, acho que é importante. Em italiano, temos de dizer penso che sia normale, penso che sia importante. Assim como em português, fazemos em português quando a forma for negativa. Não acho que seja importante. Não penso que seja importante. Outra diferença é que em português também temos o futuro do conjuntivo. Não é? É verdade, que só é existe em português. Eu adorei esta forma quando eu aprendi português. O futuro do conjuntivo utiliza-se
sobretudo com palavras como quando, se, quando queremos projetar a ação realmente no futuro e também quando a ação não é tão certa, não é? Exato, exato. Por exemplo, em italiano diremos normalmente com um indicativo quando arrivi, chiamami, ok? Quando chegares, em português, telefona-me. Sempre falando no futuro, em português também temos a expressão típica ir mais infinitivo, que não existe em italiano. Absolutamente não existe. Por exemplo, vou comprar um novo computador, porque o meu já não funciona bem. Em italiano usa sobretudo, na verdade, sobretudo o presente para falar em ações futuras. De forma limitada também o futuro, mas sobretudo o presente. E bom, os outros usos do futuro são comuns. Não há nenhuma dificuldade, acho eu. Por exemplo, nós dizemos sarà vero, será verdade. Utilizamos o futuro para expressar uma dúvida, uma hipótese. Outra coisa muito interessante que há em português e não em italiano é o infinitivo pessoal. Muito simplesmente é o facto que o infinitivo também se conjuga. Em frases como obrigado, Leonardo, por me teres convidado para o teu canal, ou é preciso falarmos sobre o infinitivo pessoal no próximo vídeo. Acho que já terminamos com as diferenças e semelhanças entre o português e o italiano e vamos agora dar umas dicas para aprender uma língua mais facilmente se já falas a outra. Vamos falar de palavras que, para quem não sabe ou quem está a aprender a outra língua, por exemplo, italianos a aprender português, quando estiverem na dúvida, não souberem uma palavra, arrisquem a forma aportuguesada da palavra italiana e muitas vezes é a palavra certa. E quais é que são alguns exemplos, então? As palavras terminadas em ione, em italiano, muitas vezes são em ão, em português. Vamos lá ver. Azione, Ação, emozione, emoção, direzione, direção, attenzione atenção. e por aí fora, né? Exatamente. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, como é que dizemos em português conversazione Conversa. e não conversação? Exato, conversação é um erro. E também vale o contrário, porque o português sugestão não é suggestione em italiano, mas suggerimento. Suggerimento, exatamente. Outros exemplos, por exemplo, para palavras terminadas em ta em italiano, que se tornam ad em português. Por exemplo, città, Cidade, università, universidade, difficoltà dificuldade, e por aí fora. Outros casos, por exemplo, palavras terminadas em bile, em italiano, são vel em português. Por exemplo, terribile, terrível, accettabile, aceitável, implacabile, implacável. etc. Mas atenção, porque também temos os falsos amigos. Como em todas as línguas, temos vários falsos amigos entre o português e o italiano. E agora aqui eu queria apresentar alguns e ver se o Leonardo também os conhece. Birra. Birra, ok, este é fácil, é cerveja. Ou seja, birra italiana é cerveja em português, mas também existe birra em português. Exato, que e é a birra em português é um capricho. Um capricho, então, o que as crianças fazem quando não querem, quando estão chateadas. Exato, e nós devemos fazer birra. Exato, Exatamente. fazer birra, fare i capricci, dizemos nós em Ok. italiano. Como é que dizemos em português minestra? Minestra é o caldo, que eu conheço por causa do minestrone, que é um prato italiano muito conhecido. E em português temos o caldo verde, que também é um prato típico português. Mas caldo, em italiano, é... Quente. Exatamente. E se eu disser em português que algo é esquisito, o que é que significa? Significa que é estranho.
que é fora do normal, é estranho. Normalmente não é uma coisa positiva. Muito bem. E em italiano, squisito, a palavra squisito é uma palavra muito positiva. Exatamente, Né? exatamente. Quer dizer delicioso, requintado. Né? Exatamente. Como em inglês, exquisite. Eu acho que aqui nós somos os únicos que usam esquisito desta forma diferente. Em espanhol também é bom, é requintado. Vamos então à próxima palavra, furbo, em italiano, como se diz em português. Furbo. Furbo, se não me engano, é esperto. Exatamente, mas um esperto, em italiano, É um especialista. especialista, sim. Exatamente. Ou como adjetivo, experiente, uma pessoa com experiência. E depois, o que é uma palestra? Uma palestra é uma aula, normalmente uma aula teórica da universidade, por exemplo, e em italiano é um ginásio. O ginásio, Ou seja, exatamente. a palestra italiana é o ginásio português, que no Brasil eles dizem academia, Academia, exato. que é também estranho, porque para nós a academia também, mais uma vez, tem a ver com intelectual, com aprender coisas e não tanto com esforço físico. Exatamente. Em italiano também, academia é uma espécie de universidade ou instituto de ensino. E é tudo por hoje. É tudo por hoje. Pronto. Obrigado, Stefan, Obrigado, eu. por esta participação. Neste momento estão-nos a ver nesta câmara porque o meu telefone voltou a parar de filmar. Foi um problema recorrente neste vídeo, mas pronto, são coisas que acontecem. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham gostado da participação do Stefano. Se quiserem saber mais sobre o Stefano e ver a perspectiva de um verdadeiro poliglota que fala mais de 10 línguas, vão ao canal dele, Língua e Passione, o link está na descrição. A maioria dos vídeos dele são em inglês, ou têm pelo menos legendas em inglês. Ele faz vídeos em várias línguas e fala sobretudo sobre a aprendizagem de línguas e sobre cada uma das línguas que ele fala e sobre o lugar que essas línguas têm na sua vida, no seu coração. É um canal muito interessante e sugiro que vão dar uma olhadela. Se quiserem ter o Stefano outra vez aqui no canal, digam nos comentários e vemo-nos na próxima semana.